Bom, tô aqui com o corpinho então, né? E eu fiz lá a última carreira com pontos baixos internos, né? Totalizando aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos. 11 pontos, na verdade. E aí eu segui o vídeo da bolinha, né? Que é o primeiro vídeo aqui do canal, pra fazer a cabecinha. Então, tinha lá as primeiras 5 carreiras de aumentos, né? Fiz o anel mágico com 8 pontos baixos. Fiz a segunda carreira só aumentos, totalizando 16 pontos baixos. Depois, na terceira carreira, 3 pontos baixos, perdão, 1 ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Depois, 2 pontos baixos e um aumento, e 3 pontos baixos e um aumento. Então, a primeira, segunda, terceira, a quarta e a quinta carreiras foram essas que eu falei. Em seguida, subi 8 carreiras de ponto sobre ponto para crescer a bolinha, né? Aí, fiz a primeira de diminuição com 3 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e a última, ao invés de ser só diminuições, eu pus 1 ponto e uma diminuição também. Para dar a quantidade de pontos aqui, ó, que eu preciso para unir aqui, ó, tá? Porque eu vou passar num ponto aqui, num de lá, num aqui, num de lá, e aí precisa ter a mesma quantidade de pontos, certo? Então, ó, a última carreira que eu fiz na bolinha, então ela não foi só diminuições, ela foi também repetindo a penúltima, que era 1 ponto, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição, que deu aqui a média de 10 pontos, que é o que eu preciso aqui, que também tem 10, 11 pontos, tá? Então, a hora que eu for fazer a junção, vai dar certinho, tá? Então, aqui tá pronto o corpinho, né, que era a primeira parte do vídeo, e agora a bolinha. Quem não sabe fazer a bolinha, nos 2 primeiros vídeos eu ensino, no primeiro a metade dela, no segundo a outra metade, tá? Mas quem já tem experiência, só da minha explicação aqui, talvez já consiga reproduzir, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou encher essa bolinha com a fibra siliconada, e depois que eu encher, eu vou unir ao corpinho e vou mostrar aqui pra vocês. Por que que eu vou unir antes de colocar, né, os bordados? Porque é mais fácil bordar, fazer as colagens depois que ela já estiver preenchida e unida. Como eu vou fazer uma demonstração com olhinhos de trava, esse eu tenho que colocar antes de preencher, né? Porque senão depois não vai ter jeito. Os olhinhos de trava, então, eu vou fazer a demonstração agora, e depois, com uma outra cabecinha, eu vou fazer a demonstração dos olhinhos bordados, tá certo? Então, vou pegar os olhinhos e volto com vocês. Bom, aqui então, o que eu fiz? Eu peguei a minha bolinha e dobrei ela ao meio, né? Pra eu visualizar melhor. Deixei essa parte aqui que dá pra ver a subida das carreiras, sendo a parte de trás, né? E pus aqui pra eu ter uma noção da posição desses olhinhos, né? Levando em consideração que eu vou colocar um círculo pequenino aqui no meio pra ser o focinho, que vai na parte central mais de baixo. Então, os olhinhos, eles têm que ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos na carreira central, com uma distância de aproximadamente 6 a 7 pontos um do outro, para caber aí entre eles esse focinho, certo? Então, eu vou posicionar aqui e vou mostrando para vocês. Então, ó, aqui fiz a dobra e vou escolher essa carreira aqui como sendo a carreira que eu vou introduzir os olhinhos. E aí, eu vou contar aqui mais ou menos quantos pontos pra cá e pra cá, né? Pra não ter uma assimetria dessa cabecinha, então, e desses olhinhos, tá certo? Aqui, ó, se eu colocar mais ou menos aqui, eu vou ter entre eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá certo? Aqui, na verdade, 7, né? Que aí pra cá vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pra cá vai sobrar
1, 2, 3, 4, 5, 6 também, ó. Vai dar certinho dessa forma. Então, vai dar 6 antes e 6 entre eles, ó. Certo? Eu vou colocar aqui pra eu não me esquecer. Mais ou menos onde, ó. Não vai dar pra introduzir totalmente, porque ela tá dobrada, mas é só até eu colocar aqui a outra, pra eu não, né, perder onde foi que eu fiz o cálculo. Então, ó, vou abrir aqui, com cuidado pra não tirar ali onde eu já marquei. Ó, essa aqui eu já fiz a introdução, né? Então, eu tinha contado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? E introduzir os olhinhos. Pra cá ainda ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos também. Então, ficou assim a cabecinha do nosso ursinho. Como que eu faço para introduzir a travinha? Aqui, como eu fiz a última carreira e ela ficou bem do tamanho do pescocinho, se você quiser fazer esse cálculo antes de fazer essa última, ou quiser desmanchar e refazer ela, né, aqui, no meu caso, né, desmanchar e refazer, dá também. Só que, como eu já tenho costume, eu só vou colocar a trava. O olhinho de trava, ele é como se fosse um parafuso. Deixa eu tirar aqui, que aí vocês vão perceber. Ó, ele é assim. E aí, você vai encaixar ele no buraquinho que você deseja e vai colocar a travinha, que é essa pecinha aqui, tá? De plástico, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo? Você vai travar ali o seu olhinho, então. É difícil de colocar a trava, por quê? Porque afinal de contas é pra ela não sair, né? Então ela tem que ser difícil de colocar e de tirar. Ó, primeiro já tá posicionado, eu vou pegar aqui o segundo e a travinha dele e vou colocar aqui também, ó. Vendo? E como ele tem aquelas travinhas ali, dá pra você deixar bem apertadinho. Tem acho que 2 ou 3 regulagens neles. Vou encher essa cabecinha agora, ver como que ela vai ficar. E volto aqui com vocês com ela cheia pra gente fazer a união no corpinho, tá bom? Então, eu voltei aqui com a minha cabecinha do ursinho já preenchida com a fibra siliconada. Eu coloquei 2 tufos grandes assim de fibra aqui dentro. Ela tá bem cheia, bem redondinha, ó, bem moldável com as mãos. E eu sinto até que eu ainda poderia preencher mais um pouquinho aqui. Mas ela já ficou bem redondinha mesmo, ó, da forma que eu precisava e queria. Vou unir ela aqui agora e vou mostrar pra vocês como fazer. Uma coisa que é importante falar também é aqui, ó. Tá vendo que a gente cresceu aqui um pouquinho depois de preencher? Eu vou preencher aqui também pra esse pescocinho ficar bem cheinho, bem durinho, tá? Porque é importante que o seu corpinho também esteja todo preenchido, né? Até o pescoço. Tem pessoas que vão colocar um metal, um arame. Eu já vi pessoas colocando até tubo de cola quente aqui dentro para manter esse corpinho reto, para a cabecinha não ficar caída e tudo mais. Mas se você estruturar bem a sua peça com a fibra siliconada, com as suas costuras, ela não vai cair, tá? Eu fiz recentemente um bichinho e usando as técnicas certas, da forma correta, dá tudo certo, tá? Você precisa preencher tudo muito bem, porque senão aí de fato pode correr o risco de cair. Estruturar aqui o pescoço também é fundamental. A impressão que tem que dar é que realmente tá saindo fibra pra fora. Por quê? Porque se estiver sobrando espaço vazio, seu bonequinho não vai ficar estruturado, tá? Então, tem que estar sobrando fibra, é pra fora mesmo.
E a gente vai escondendo, a gente vai dando um jeito na hora de costurar. Mas o importante é não ficar buracos vazios, espaços vazios enrugando. Tudo tem que ficar muito bem esticadinho aí, pra no final dar tudo certo, tá? Então, vamos agora pro passo de costurar. Vou pegar a minha agulha de tapeceira e vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá fazer os arremates que nós precisamos aqui. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Eu tinha lá o meu ponto da agulha, certo? E aí, eu fiz uma correntinha pra subir pra próxima carreira, não é isso? Então, ao invés de eu continuar fazendo crochê, eu vou cortar essa linha de um tamanho bom, mais ou menos aí o que? Uns 20 centímetros, ó. E vou puxar aqui pra arrematar, certo? Ó, e fiquei com esse fio comprido aqui, tá bom? Vou fazer com a cabeça a mesma coisa, só que com a cabeça... Eu não preciso deixar um fio gigante, porque eu já deixei de lá, tá? Então, faço uma correntinha aqui pra subir, corto o meu fio e puxo pra fazer esse arremate. O da cabeça, eu puxei e aqui eu vou dar uma puxada aqui dentro de um outro ponto, só pra dar um arremate mais seguro, né? Mas se você não quiser, nem precisa fazer isso. Eu gosto porque eu quero ter certeza que essa peça não vai desmanchar. Aí eu passo aqui dentro desse também, pra trazer ele de volta pro centro da bola ali. Só pra dar uma escondida. E aí, eu jogo ele aqui pra dentro, ó. Pra dentro daquela fibra que tá ali no centro, tá? Então, eu fiquei com a cabecinha arrematada já. E vou agora pegar a linha do corpinho e introduzir aqui na agulha de tapeceiro, ó. Coloquei aqui, você não precisa passar a linha toda na agulha, um pedaço bom que não vai ficar saindo. E nós vamos proceder com a costura aqui, então, fazendo a união, tá? Deixar todas as minhas uniões de carreiras voltadas pra trás do nosso ursinho. Ó, todas as uniões de carreiras estão nas costas, na parte de trás, e vou fazendo essa costura. Então, a minha linha parte daqui, certo? Ó, parte daqui desse ponto. Então, eu vou introduzindo aqui, no ponto daqui. Com cuidado para pegar somente o ponto, né? Para não pegar a fibra siliconada. Ó. E um ponto da carreira de base. Ou seja, do pescocinho, né? E aqui eu posso pegar esse aqui da carreira anterior, se eu quiser também. Então, pego um de cima e o que corresponde ao de baixo. Ó. Cuidado aqui pra não perder a linha. Daí, você vai puxando bem. Se quiser já pegar os dois assim de uma vez também, pode. Agiliza os processos. Então, tá vendo que eu não tô pegando aqui dessa carreira, mas daquela carreira de baixo, do pescocinho, tá? Que essa estrutura aqui vai ajudar a dar mais sustentação ao pescoço do nosso ursinho, tá? Deixa eu mostrar mais de perto, ó. Eu não tô pegando aqui, eu estou pegando aqui. Esse
pontinha aqui ficou meio duplicado, não tô conseguindo achar a alcinha certa dele. Vou pegar nele inteiro mesmo. Ó. Afrouxou, volta, ups, afrouxou, aperta de volta. Não deixa essa linha ficar frouxa aí, tá? Então, ó, aqui, pego por aqui, pego por aqui. Vai fazendo esse alinhavado por toda a volta. Tá aqui, eu cheguei ao final, ó, tá vendo? Todos foram costurados, devidamente costurados. Quiser passar aqui mais uma vez nesse último, só pra ter certeza, né? Que nós concluímos tudo, ó. Introduzindo aquele lá de cima. Ó, a cabeça tá durinha, não tá caindo. Tá tudo muito bem estruturado. Dou uma puxadinha pra ter certeza que não tem nenhum ponto de costura frouxo, ó. E assim ficou a costura do nosso ursinho. E esse fio, o que que a gente faz com esse fio agora? Bom, eu vou pegar ele, né? E vou fazer o seguinte, eu vou introduzir ele aqui, em qualquer lugar aqui embaixo. Tem que ser perto de onde eu já tava, né? Pra não ficar uma linha, por exemplo, atravessada. Então, eu vou introduzir ele aqui no pescocinho, ó. E vou sair com ele aqui atrás da cabeça, ó. Cuidado pra não perder a agulha, tá? Então, tem que ser uma distância que você vai conseguir sentir a ponta da agulha. Atravessei ele aqui atrás da cabeça. Aí, eu vou fazer assim, ó. E vou atravessar mais uma vez, ó. Tá vendo? Assim, essa linha ficou bem entrelaçada lá dentro, no meio da fibra, e não vai soltar, tá? Não vai desmanchar. Se você quiser fazer mais uma vez, pode também, ó. Coloco aqui de novo. Pronto. E aí, faço mais uma vez. Se quiser fazer mais uma vez, ó, tenta vir aqui no sentido do ponto, né? Pra não ficar linhas estranhas aí no seu bichinho, tá? E vai numa distância não muito longe aí, que a sua agulha alcance, e atravessa, ó. Fiz 3 vezes. Aí, eu vou cortar aqui esse fio rente. E é assim que a gente esconde fio no amigurumi, tá? Tem outras formas também, mas essa é uma das mais fáceis, seguras e comuns de fazer. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os bracinhos e nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Também o focinho e o bordadinho das sobrancelhas. É isso que falta pra gente fazer no nosso ursinho. Bom, eu fiz aqui então o primeiro bracinho, né? E vou fazer o segundo pra demonstrar pra vocês. Deixei aqui um fio de mais ou menos uns 20 centímetros também, pra fazer a costura aqui logo depois, tá? Então, vamos aqui fazer, ele não tem enchimento, tá? Antes de qualquer coisa, porque pra dar uma certa mobilidade a esse bracinho também, né? Não ficar tão carregado.
Então, nós vamos fazer o segundo bracinho, começando aqui com um anel mágico, certo? Depois de fazer o anel mágico, eu vou colocar aqui uma correntinha e 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e vou fechar o anel mágico, tá? Ele fica difícil encontrar, porque são só 5 pontos, né? Mas dá certo, ó. Vou pegar lá o meu primeiro pontinho, acho as 2 alcinhas dele, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo para fechar o círculozinho, mini círculo aí de 5 pontos baixos, tá? Nesse mini círculo, nós vamos colocar 2 aumentos em cada ponto de base. Se tem 5, então tem que totalizar 10, tá? Vou fazer uma corrente para subir. No primeiro ponto, vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. Primeiro aumento. No segundo ponto baixo, vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No terceiro, 2 pontos baixos. 1, 2. Até agora já tem 6. No quarto pontinho, 1, 2. 8 pontos baixos. No quinto pontinho, 1, 2. Aqui fica essa distânciazinha, porque tem aquela correntinha lá que dá a impressão de ter um ponto a mais, tá? Então, nós vamos pegar lá a primeira alcinha, as 2 alcinhas do primeiro ponto, perdão, e vamos unir normalmente, porque eu já tenho 10 pontos baixos. Ficando assim, então, esse círculo aí, ó. Tá? Então, fizemos a base aqui do nosso bracinho, tá? Ele vai tomando essa forma, porque agora nós vamos seguir ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vai só subir, sem aumento nenhum. Nós vamos fazer aqui 7 carreiras, eu vou até deixar ele dobradinho assim, ó. Aqui em volta, nós vamos subir 7 carreiras. Então, você marcou as 2 primeiras foram de aumento, né? Teve o anel mágico com 5 pontos baixos. A segunda, 10 pontos baixos, né? Sendo 5 aumentos, de 2 pontos cada. E agora, só ponto sobre ponto por 7 carreirinhas, tá? Tem que dar 10 pontos da agora até o fim, não pode diminuir nem aumentar ponto, tá? 10 pontos baixos, ponto sobre ponto por 7 carreiras. Vou fazer aqui a primeira e depois eu volto com vocês ele pronto, ó. Uma correntinha para subir no primeiro ponto de base, 1 ponto baixo. No segundo ponto, 1 ponto baixo. No terceiro ponto, 1 ponto baixo. Quarto ponto, 1 ponto baixo. Quinto ponto, 1 ponto baixo. Sexto ponto, 1 ponto baixo. Sétimo ponto, 1 ponto baixo. Oitavo ponto, 1 ponto baixo. Nono ponto, 1 ponto baixo. 10º ponto, 1 ponto baixo. Acabou, deu 10. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo, ó. Já afunilou bem, ficou já um chapéuzinho aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente não aumentou nada, já tá fechando, né? Então, ó, agora eu já fiz a terceira carreira, que é a primeira de ponto sobre pontos, então, vou fazer mais 6. Vou fazer essas 6, não tem nada de diferente, você vai fazer isso aqui que nós acabamos de fazer por 6 vezes. Totalizando 7 carreirinhas, tá? E volto com vocês pra gente finalizar. Então, ó, fiz aqui as 7 carreiras, tá? Lembrando que a gente começou com o anel mágico e 5 pontos baixos, depois fizemos aqui 5 aumentos, totalizando 10 pontos baixos, né? E subimos 7 carreiras de ponto sobre ponto com 10 pontos. Então, agora, pra fechar esse bracinho, o que eu vou fazer? Folguei aqui a minha linha da agulha
pra gente dar uma atenção aqui nesse fio lá do anel mágico, lembra? Nós vamos esconder ele lá dentro do bracinho, tá? Pega o seu mindinho, coloca ele lá dentro. Então, eu escondi ele lá. Não vou nem colar nem nada, tá? Ele tá bem apertadinho, não vai ceder, não. Então, nós vamos fazer isso. Pego aqui de volta minha linha, ajusto ela na agulha. E dobrando assim, ó, tá vendo? Fica um pontinho com cada pontinho, ó. Os parzinhos de pontos. Então, nós vamos pegar aqui, com a linha bem ajustadinha na agulha, sem folgas, nós vamos pegar esses pontinhos pela alcinha de dentro, ó. Se for preciso, folga aí só até você pegar eles e dar uma afrouxadinha aqui. Mas aí depois você ajusta de volta essa linha aí na sua agulha, ó. Então, ó, não sei se eu filmei direitinho, vou refazer, ó. Aqui, pega aqui as alcinhas de dentro, tá vendo que só as alcinhas de dentro desses pontos, ó. Puxa a linha e passa dentro do ponto da agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, desses dois aqui, mesma coisa, puxa a linha, passa dentro do ponto da agulha, fazendo um ponto baixíssimo. De novo, pega lá nos dois próximos, só alcinhas de dentro, tá vendo? E faz um baixíssimo. Baixíssimo é quando você só pega direto e passa dentro, ó. Aí, deu 4 pontinhos, né? Ó, deu 4 pontinhos baixíssimos. E aí, cheguei aqui no final, eu vou fazer uma corrente para fazer o arremate. Vou dar lá uma distância de 20 centímetros, que nem eu fiz com outro bracinho, e vou puxar. Ó, ficando assim o nosso bracinho, tá? Então, temos 2 bracinhos agora já para fazer essa costura. Então, ó, muito fácil, né? Nós vamos costurá-los aqui. Para fazer a costura, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro novamente. Já tô aqui, então, com a minha linha do bracinho na agulha de tapeceiro, tá? Pra gente fazer a parte da costura. Então, ó, eu pego o corpinho aqui do nosso ursinho e vou fazer o cálculo de onde que fica melhor, ó. Ele tem que estar bem centralizado, né? Eu tenho que olhar de frente e ver que ele tá numa posição certa, de acordo com o esquema corporal do nosso ursinho. Então, aqui é um bom lugar, ó. E aí, eu vou já deixar posicionado e vou efetuando a costura, ó. Tá vendo? Ó, é ter essa noção, ó. Pra cá eu conto mais ou menos 3 pontos, pra cá eu conto mais ou menos 3 pontos. Tem que ter essa análise de simetria, né, das partes do nosso ursinho, para que não fique estranho, não fique errado, né? Então, eu vou pegando aqui a nossa linha e prendendo aqui numa alcinha de ponto mais próxima, tá? E aqui, a gente vai tentando seguir um padrão. Aqui tá um pouquinho difícil introduzir, então, eu vou procurar um próximo ponto aqui. Deixa eu ver se eu tô mostrando direitinho. Então, ó. Tá? Pego aqui no nosso ponto baixíssimo. Uma alcinha só. E uma alcinha aqui do nosso ursinho. Tenta seguir aí em linha mais reta, o mais reto possível, tá? Pego a nossa alcinha aqui. Peraí. E pego aqui também, ó. Pego a alcinha aqui e aqui também, ó. Tá? Tenta ficar na mesma carreira, tá? Não vai descer nem subir, senão seu bracinho vai ficar torto. Nosso último pontinho. Tentar introduzir nessa daqui. Essa agulha de tapeceiro que eu tô usando, ela não é tão grande, tá?
Eu prefiro assim, porque para trabalhar com fio amigurumi, se for uma agulha muito grossa, fica difícil introduzir ela aqui nos pontinhos, tá? Porque existem agulhas de tapeceiro, ó, mais grossas, tá vendo? Mas essas aqui eu prefiro para trabalhar com linhas mais grossas. Então, a amigurumi, que é um fio mais fino, um tex mais fino, eu prefiro uma agulha também que seja proporcional. Então, quando você for comprar suas agulhas de tapeceiro, ou você compra várias para você ter opções, ou você raciocina o tipo de fio que você vai trabalhar para pegar uma que não vai ser difícil para você introduzir. Essas agulhas são muito baratinhas, né? Geralmente custam centavos, então dá para ter várias aí no seu ateliê. Então, ó, aqui eu terminei a costura, ó, ficou tudo certinho, aparentemente não está torto. E aí eu vou puxar pra cá, ó, pra fazer aquele arremate final. Já vou atravessar pra cá. Eu até poderia aproveitar essa linha pra fazer a costura do outro braço. Mas, como eu já deixei uma outra linha nele, eu vou fazer com a dele mesmo, tá? Vou só esconder essa daqui. Então, eu passei uma vez, vou passar mais uma vez, jogar ela lá pras costas, ó. Pegar aqui um ponto mais próximo, vou atravessar aqui pras costas. Isso. Então, mais uma vez aqui, vou fazer aqui, ó, entra pertinho, né? E sai por aqui também, mais ou menos perto. Ó. Vou fazer o arremate final, cortando essa linha bem rente aqui, com cuidado, obviamente, para não cortar as linhas dos pontos. E o nosso primeiro bracinho está colocado. Eu vou fazer a mesma coisa com o bracinho daqui, tá? Ó, vou pensar aqui. Agora que eu já tenho o primeiro colocado, fica mais fácil ainda, né? Então, eu vou olhar a mesma carreira que eu coloquei aqui, pra eu colocar aqui. Tá vendo, ó? 3 pontinhos pra cá, 3 pontinhos pra cá. Bem simétrico, lindo aqui, nessa mesma carreira. Cuidado pra não sair pra baixo ou para cima. Permanece nessa mesma carreira de pontos que nós prendemos o de cá, tá certo? Então, eu vou prender esse aqui e já volto com vocês pra gente fazer as orelhinhas. Então, ó, aqui nós tínhamos feito até agora, né, a união da cabeça, dos bracinhos. E agora eu fiz a primeira orelhinha e vou mostrar pra vocês como, então, fazer a segunda. Então, nós vamos pegar, mais uma vez, fazer um anel mágico, tá? Nesse anel mágico, nós vamos colocar 5 pontos baixos, assim como nós fizemos nos bracinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui 5 pontos baixos e já puxei o meu anel, ó. Puxa mais. Vou encontrar lá o meu primeiro ponto baixo do anel. Vou introduzir a agulha nas 2 alcinhas dele e fechar um ponto baixíssimo aqui, fechando o círculo. Um círculo bem pequenino de 5 pontos baixos, tá? Assim como no bracinho, nós vamos subir agora para a próxima carreira e em cada um dos 5 pontos, vamos colocar 2 pontos baixos, fazendo então 5 aumentos, totalizando 10 pontos baixos, tá? Então, ó, eu já fiz a correntinha para subir. No primeiro ponto, 1 ponto, ainda nele, 2 pontos, ó. No próximo, segundo ponto baixo da carreira de base, 1 ponto baixo. E no mesmo buraquinho, outro ponto baixo. Terceiro ponto, 1 ponto baixo.
e no mesmo buraquinho, um ponto baixo. Quarto ponto de base, um ponto baixo, no mesmo buraquinho, outro ponto baixo. Quinto ponto de base, um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, fechando aqui os 10 pontos que eu preciso, introduzo lá nas duas argolinhas do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Temos um pequeno círculo aí, assim como lá nos bracinhos. Uma corrente para subir, no primeiro ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. É igualzinho os bracinhos? Quase igualzinho, tá? Por enquanto, sim, tudo igual. Então, nós vamos seguindo, ó. Ponto sobre ponto, até chegar lá no último ponto, ok? Meus pontos ficaram bem apertadinhos aqui. Deixa eu ver se deu 10. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Deu até 11, na verdade. Mas não vou diminuir não, porque é a correntinha inicial ali. Então, não faz tanta diferença, ó. Já foi ficando assim. Então, para ele ficar desse tamanho aqui, ó, eu preciso fazer mais uma carreira, tá? Então, 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos para a segunda. Sobe uma correntinha, primeiro ponto de base, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira, tá bom? Chegando aqui, vamos contar se nós temos 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, vou fechar a carreira, introduzindo aqui a agulha nas duas alcinhas do primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Em seguida, vou proceder ao arremate, fazendo uma correntinha, cortando o nosso fio, deixando aí a sobra de fio de mais ou menos 20 centímetros, assim como para as outras partes fizemos. Puxo para dar o arremate. Aquela linha lá do centro do anel mágico, ó, tá bem fechadinho, então não vou puxar mais. Eu só vou cortar ela mais curtinha para não ficar tão longa. E vou esconder lá dentro da nossa orelhinha, ó. Só vou esconder lá dentro, só isso. Essa orelhinha, ela vai ser moldada assim, ó, formato de uma conchinha, né? E essa a gente não arremata aqui, não. A gente deixa assim pra fazer a costura dos dois lados aqui, ó, tá? Por quê? Porque dessa forma ela não vai ficar flexível que nem os bracinhos, ela vai ficar mais fixa, que é o que a gente precisa, tá bom? Que ela fique mais fixa. Então, nós vamos costurá-la. Eu vou colocar aqui a nossa agulha de tapeceiro no fio, pra gente costurar as nossas orelhinhas agora. Vamos lá? Aqui, o que nós vamos fazer? Fiz o formatinho de conchinha que eu falei, ó. Você vai moldando a sua orelhinha aí, dobra ela, né? Primeiro, e faz tipo uma conchinha com ela, tá? E aí, nós vamos precisar, é aquela mesma história da simetria. Analisar o nosso bonequinho, né? O nosso ursinho, pra ter uma noção do melhor lugar de colocar, ó. Aqui tá bem centralizado. E tá aqui. Quando eu olho na diagonal, no mesmo alinhamento dos olhinhos, tá?
Então, é aqui o lugar certo. Coloca as duas para ter uma noção se esse é o melhor lugar, se ele está parecendo um ursinho, né? Eu tinha feito uma orelhinha maior, que ele tava parecendo um ratinho. Então, eu desmanchei e fiz uma orelhinha menor, para que ele parecesse um ursinho mesmo, tá? Então, ó, vou começar a prender aqui. Quando eu olho a cabecinha de cima para baixo, mais ou menos aqui no centro, ó. Tá vendo? Dá pra ver o bracinho aqui, nesse alinhamento. E eu vou prender ela fazendo o sentido da conchinha, que é pra ela não perder esse formatinho, tá? E aqui, quando eu olho de frente, eu vou prender ela assim, na diagonal dos olhinhos, ó, na mesma linha, tá? Então, vou começar aqui, segurando ela com o dedo, vou prender aqui nesse primeiro ponto, para proceder a costura do restante, ó. Fixei aqui o meu primeiro ponto, então, pego a alcinha do próximo. Lembrando que aqui você pode pegar uma alcinha só de cada ponto, tá? Não precisa pegar as duas alcinhas. E aí, já posso pegar direto aqui na cabecinha também, ó. Seguindo esse mesmo alinhamento, ó. Próximo pontinho da orelhinha e da cabecinha também, ó. Tá vendo? Já pega de lá e de cá que facilita. Aqui tem dois pontos muito juntos, apertados, eu tô tentando, deu certo, ó. Pegar sem pegar as duas, pra não ficar um trabalho grosseiro, ó. Esse aqui, eu vou tentar pegar um mais atrás, que eu tô bem no meio da orelhinha, pra tentar fazer aquela curvinha. Então, ao invés de pegar esse aqui, eu vou pegar aqui no meio, ó. Ó, peguei esse de trás aqui. Uma coisa bem sutil, né? Não é lá atrás, é um atrás só. O próximo também eu vou pegar um atrás, aqui, do lado. Só por aquela questão da curvatura dela, ó, tá vendo? E agora eu volto nesse último aqui, pra frente, pra onde eu estava, que seria esse aqui, ó. Como eu já fiz a curvinha dela aqui, dessa orelhinha, se eu não quisesse vir aqui atrás costurando, eu nem precisaria, né? Ele já deu uma... já ficou bem durinha essa costura, ó. Não vai ficar se mexendo. Mas o acabamento não ficaria bom. Então, nós vamos continuar, tá? Com muito cuidado, pra não modificar o lugar aí da nossa orelhinha. Aqui eu posso, aqui nessa curva, eu vou passar dentro de um ponto, embaixo de um ponto, ó. Eu não vou nem pegar a alcinha de fora, tá? Agora, aqui atrás, procedo da mesma forma que nós fizemos lá na frente, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando direitinho. Peguei aqui a primeira alcinha do ponto, vou vir nesse pontinho mais próximo e vou costurar. Depois, aqui, pego a alcinha da nossa orelhinha, pego o pontinho mais próximo e faço a costura. Ó, aqui da mesma forma, pega esse pontinho, esse aqui que tá próximo e faz a costura. Chegando aqui no último pontinho, pega o pontinho aqui e faz a costura. Ó, ficou assim. Muito fofinho nossa orelhinha. Aí, o que eu vou fazer agora é esconder esse fio. Vou vir aqui nesse pontinho do lado, ó. Tá vendo? Vou introduzir, vou passar lá dentro. Vou vir aqui na cabeça, esconder essa linha, vou entrar aqui, ó. E retirar aqui no centro, ó. Tá? Peraí. Cuidado na hora de puxar essa linha,
Pra essa linha não sair puxando tudo com muita força e não fazer amassados na cabeça do seu ursinho. Ó, corta rente. Pronto. Essa linha depois ela vai sumindo daqui, tá? A tendência dela é desaparecer. Se você não quiser que ela fique assim também, não puxe pra cá. Puxe aí talvez pra um outro pontinho que fique mais escondido na parte de trás da cabeça. Então, ó, temos a primeira orelhinha presa. Eu vou fazer a mesma coisa com essa outra orelhinha e já volto com vocês pra gente fazer a parte do focinho e o bordado aqui das sobrancelhas, tá? Ó, tô aqui então, ursinho com as duas orelhas costuradinhas, ó. E fez a segunda orelhinha, eu já tava aqui com o anel mágico começado, vou desmanchar e fazer de novo, na linha branca pra fazer o focinho, tá? Então, ó, anel mágico, uma corrente pra prender. Vou colocar 5 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 pontos, tá? Ai, desculpa, são 6 pontos, fiz errado. Ó, dei só uma folguinha aqui. Vou colocar mais um ponto aqui dentro. São 6 pontos, tá? Nesse não são 5, são 6 pontos. Então, terminei os 6 pontos no anel mágico, introduzo aqui nas duas alcinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente para mudar de carreira, no primeiro ponto, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo ponto, 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez, né, dessa mesma forma, coloco 6 pontos baixos e 2 pontos dentro de cada ponto, fazendo assim aumentos. Então, nós vamos totalizar ao fim dessa carreira com 6 aumentos de 2 pontos baixos cada, ou seja, 12 pontos baixos no final da carreira, tá? Então, ó, 1, 2, no mesmo buraco. 1, 2. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. Pera. 2, 4, 6, 8, 10. Já tem 10. Então, ó. 1, 2, 12, né? Venho aqui no primeiro ponto. Introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente para subir e vou arrematar. Essa linha não precisa ficar grande, porque diferente dos orelhinhas, dos bracinhos, dos pezinhos, nós não vamos costurar, nós vamos colar, tá? Então, na verdade, eu vou até cortar elas mais curtinhas aqui depois, tá? Ó, você pode até fazer assim, ó, pra esconder mais ainda. Eu vou pegar essas duas linhas e dar um pequeno nozinho, mas sem repuxar muito, né? Pra não encurvar o nosso focinho. Então, ó, esse aqui é um nozinho, 2 nozinhos, só pra cortar essas linhas e escondê-las, tá? Ó, dessa forma. E aí, vou cortar agora. Porque como eu vou passar cola em toda essa área do focinho, pra colar aqui, né, não vai ter problema o nosso arremate ficar dessa forma aqui. Então, ó, ele vai vir aqui, dessa forma. Bom, eu ia fazer o bordado com a linha amigurumi, no entanto, eu acabei escolhendo uma linha mais fina, tá? Porque o fio amigurumi, o bordado ia ficar muito grosseiro.
Pela espessura da linha. O amigurumi, ele tem um tex de 492 e essa linha que eu peguei aqui é o Cleia duplo. O tex dela é de 295, então ela é bem mais fina, né, do que o amigurumi, tá? Vai ficar mais delicado o nosso bordado com essa linha mais fina, tá certo? Então, vou colocar aqui a linha preta na agulha de tapeceiro, tá? E vou começar a bordar aqui a sobrancelha. Eu pego aqui, ó, um ponto pra cima na diagonal do meu olhinho e vou atravessar pra cá, até esse aqui, conto 1, 2 pontos aqui na diagonal, tá? E atravesso aqui a nossa agulha, ó. Eu fiz isso e agora eu vou voltar aqui naquele primeiro ponto. E já vou atravessar essa agulha pra cá, ó. Então, eu tava 2 pontos pra cá desse olhinho, eu vou trazer ela 2 pontos pra cá do outro olhinho, tá certo? Apertando aqui, sentindo e trazendo a sua agulha até chegar nesse ponto. Tem que tomar muito cuidado para não perder essa agulha lá dentro da cabecinha, tá? Então, ó, senti aqui, achei os 2 pontos, puxei e já ficou aqui, ó, a minha sobrancelha. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesmo alinhamento. Já vou bordar a segunda sobrancelha. Aqui, pra eu já aproveitar e bordar o focinho, eu vou vir daqui e já introduzir pra cá, ó, pra frente do focinho. Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá. Não vai dar certo, então, ó. E aqui eu vou introduzir e vou fazer o arremate, tá? Onde que eu vou fazer o arremate? Lá atrás, ó. Ó. Fiz aqui, então, uma sobrancelha e outra sobrancelha. Se você quiser dar 2 voltas, pode dar 2 voltas. Eu vou dar uma só, tá? Então, eu vim aqui e vou cortar o meu fio, tá? Esse fio, depois eu escondo ele aqui com a agulha, tá? Porque ele é de cor diferente. Agora, eu preciso esconder essa outra parte aqui desse fio, que ficou sobrando. Como que eu escondo? Vou cortar essa linha, colocar na agulha de tapeceiro novamente, ó. E vou introduzir nesse mesmo buraquinho aqui. E vou levar lá pra trás da nossa cabecinha, ó. Tá? Ó. Tá certo? Então, ó. Dessa forma. Já fiquei, então, com as 2 linhas escondidas. Ah, mas essa linha preta é atrás. Nós vamos esconder. Ó, corta bem rente, mais rente que você conseguir. E depois, com aquela agulha de crochê fininho, você pode tentar empurrar aqui com as costas dela, esse fio lá pra dentro, ó. Tá? Ó. Tá vendo? A fibra se encarrega de misturar aí com essa linha, tá? E logo ela vai estar imperceptível aqui, tá bom? Agora, nós vamos bordar aqui na região do nosso focinho. Bom, eu vou ensinar vocês a bordarem aqui, então, o focinho, né? Como eu fiz aqui o meu bordando já colado, né? Eu ia ensinar dessa forma, mas percebi que bordar ele aqui colado é muito mais difícil para vocês. Eu tive dificuldade de fazer, então eu vou fazer ele separado e te ensinar a já bordar ele antes de colar e depois colar ele já bordado, tá? Pra isso, eu já tenho uma outra cabecinha aqui, aí eu vou fixar nessa daqui, que é a que eu também já vou ensinar a bordar o olhinho, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer o bordado no focinho,
Nós vamos pegar a linha preta e colocar na agulha de tapeceiro. Vamos pegar o focinho do lado direito, tá? Esse é o avesso, esse é o direito, ó. Lá no avesso tem os dois nozinhos, lembra? Do arremate. E nós vamos pegar a linha e a agulha dentro de uma alcinha. E nós vamos puxar a linha preta e atravessar aqui até a próxima, ó. Você pode contar o espaço de 1, 2, 3, vai ter 2 pontos baixos entre essas duas alcinhas que eu pego, ó. E vou de um lado até o outro, certo? Aqui eu vou introduzir a agulha no meio desses 2 pontos aqui, tentando esconder por baixo dessa nossa linha, tá? O ideal é tentar sair embaixo dela, ó, bem no meio. E aí, nós vamos trazer esse T até aqui, embaixo do centro, ó. Tem o centro aqui e tem aqui, né? Nós vamos trazer até aqui, formando um T. Ó, dessa forma, tá? Esse é o bordado do focinho. Agora, o que eu vou fazer é cortar essas duas linhas, dar um nozinho do arremate, tá? E depois nós vamos colar no focinho. Já volto com vocês. Ó, aqui, pra disfarçar um pouquinho essa parte, eu vou pegar esse resto da linha que eu cortei e vou passar aqui mais uma vez, tá? Eu já até dei o nozinho, ó. Se você não quiser, não precisa. Mas eu tenho essa sobra de fio. Aqui eu tinha feito 2 vezes e acho que fica mais bonitinho, tá? Então, vou fazer 2 em cima, deixar essa embaixo. Aí, eu pego a sobra de fio mesmo aqui, ó. Coloco na minha agulha. E volto aqui no mesmo buraquinho, ó. Mesmo depois do arremate, tá? Não tem problema nenhum. Ó. E passo no mesmo buraquinho. Que aí fica mais grossinho, esconde ali o início, né, dessa linha que sai daqui de cima, tá? Feito isso, dou mais um nozinho lá atrás, pra prender essa linha assim. E aí, depois, a gente prossegue pra fazer a colagem no rostinho. Então, ó, dei 2 nozinhos. Tá? Puxei aqui, ó, dei 2 nozinhos atrás, vou cortar bem rente. Dessa forma aqui, pra que elas fiquem escondidas atrás aqui da minha cola, tá? Então, ó, aqui eu deixo escondido todos esses arremates, né, a hora que eu passar a cola, ó. Esse é o focinho. Aqui, esse rostinho já tá começado a bordar os olhinhos e a sobrancelha, tá? Que eu falei que ia ensinar também a bordar olhinhos, né? Então, o que eu vou fazer é, eu já sei onde vão ser os meus olhinhos aqui. Então, eu vou centralizar e vou fazer a colagem do focinho bem ao meio, ó. Tá bom? Vou pegar a cola e já mostro pra vocês. Então, ó, passei aqui cola em toda a superfície aqui. Acho que talvez eu tenha até exagerado um pouquinho. Tem que ter cuidado com essa cola, porque senão faz muita bagunça aí e fica marca de cola onde não deve ficar, tá? Então, eu venho aqui agora, com cuidado para não sujar a ponta dos dedos de cola, e centralizo, ó. O meu olhinho vai estar mais ou menos aqui, então, eu vou centralizar esse focinho de acordo com esses olhinhos, ó. E aí, eu coloco na última carreira debaixo do olhinho aqui, ó, pra baixo, tá? Com esse Tzinho virado pra cima. O Tzinho do focinho aqui. Pressiono da mesma forma que eu
fiz lá o anterior. Pressiona bastante para ter certeza que essa cola vai aderir, né, à parte de baixo que nós estamos colando. Sempre trabalhar com linha branca e mãos limpas, bem limpas, porque senão transfere tudo para a cor branca. Então, ó, pressionei aqui, tá? E agora, eu vou explicar, enquanto dá uma secadinha aqui, o que eu fiz aqui para bordar, então, os olhinhos. A sobrancelha foi o mesmo processo, tá? Essa aqui acho que eu vou até desmanchar, porque ficou um pouco mais alta que a outra, tá vendo? Eu deveria ter inserido aqui embaixo. Então, vou voltar e vou desmanchar. Isso aqui foi linha do lado de cá, que eu ia esconder, então eu aproveitei e já fiz a sobrancelha, porque dava certo, ó. E para desmanchar também, quando erra, ó, é fácil, tá? O que vai ser mais chatinho é tirar desse buraquinho e passar pra cá, porque aí eu vou colocar a agulha novamente. Então, ó. Recolocando aqui. Esse não ficou 100% igual ao outro, mas tá bom. Aqui, eu já vou deixar essa linha aqui, né, que eu fiz o olhinho de cá. E já vou esconder ela com o próximo olhinho, ó. Deixei sobrando bastante linha do início desse olhinho aqui, pra eu trazer ela pra dentro e fazer o outro olhinho, tá? Então, vou introduzir ela na agulha de tapeceiro. Ali, para iniciar esse olhinho que tá pronto, foi o mesmo processo que eu vou fazer para iniciar esse, né? Peguei a agulha, coloquei na linha de tapeceiro, fiz o cálculo mais ou menos de onde seria o olhinho, olhando toda aquela simetria da cabeça, né? Aqui eu contei as mesmas quantidades de carreiras que eu contei para fazer aquele com olhinho de trava, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a 9 e a 10 eu fiz os olhinhos, ó. E aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi onde eu fiz os olhinhos. Esse olhinho, ele ficou mais volumoso e maior um pouquinho do que o de trava. Porque, óbvio, não tem como ficar igual, né? A gente tá bordando. Aqui eu ainda tentei pegar a linha Cleia fio duplo, que é um pouco mais fina que a do amigurumi, né? Porque a do amigurumi tava muito grossa para fazer esse bordado. Então, eu achei melhor pegar uma linha mais fina. Se você usar a linha grossa, vai dar certo também. Só que o bordado vai ficar mais grosseiro, né? Aí, aqui, não tem segredo. Você vai fazendo alinhavados, tá? Na região dos olhos. Vários alinhavados, ó. Tá? Que foi isso que eu fiz daqui. E aí, eu vou fazendo aqui com vocês. Ó. Aqui eu peguei as duas carreiras, né? A 9 e a 10, e vou passando essa linha aqui, ó. Sem dúvida, é mais chatinho de fazer do que olhinhos de trava, mas se você não encontrar os olhinhos ou não quiser comprar, é uma opção. E aqui tem que ter muito cuidado de onde insere a agulha, para não sair fora dos pontos, não fazer o alinhavado fora do lugar que a gente quer, né? A região dos olhos, tá vendo, ó?
Sempre respeitando aqui esse espaço dessas duas carreiras. E aí, aqui, ó, para dar esse acabamento meio circular, né? Ele não ficou totalmente circular, mas ficou com acabamento em volta. O que eu vou fazendo é contornando. Então, eu vou dar mais uma volta aqui para tampar os buraquinhos e depois já começa esse contorno, ó. Vou fazer só mais uma aqui, que tem um buraquinho aqui. Isso. E pra fazer o contorno, então, eu venho contornando mesmo. Como se fosse com lápis, só que você tá fazendo isso com a agulha, ó. Venho aqui, introduzo a agulha. Já venho pensando que eu vou voltar aqui nesse ponto de novo pra fazer o próximo contorno. Aí, eu coloco ele lá nesse início aqui, ó. Que aí, essa parte que a linha tá entrando já vai contornar. E aí, eu volto lá pra fazer o contorno daqui. E aí, eu já saio lá de novo, no mesmo lugar, ó. Aí, agora aqui, eu não preciso entrar aqui pra vir pra cá, mas se eu quiser, eu posso também. Mas aqui, eu já vou direto, ó. Contorno aqui, introduzo aqui mais ou menos a metade da lateral. Lembrando que essa linha aqui, a gente vai cortar, tá? Essa aqui é aquela lá do início. Ó, viu? Fez o contorninho aqui. Deixa eu puxar minha linha aqui, que ela tá acabando. E agora, eu vou aqui no final, ó. Acho que esse aqui ficou um pouquinho longe, talvez eu tenha que desmanchar, vamos ver. Vou finalizar aqui pra ver, ó. Vou puxar ele aqui pro centro da cabeça. Ó. Como a gente vai bordando, vai saindo fibra siliconada aí. Então, tem que tentar ir tirando aqui pra não ficar esbranquiçado. Esse aqui ficou um pouco mais abertinho que o outro. O que eu vou fazer é usar essa linha aqui e puxar ela aqui pra ficar mais arredondado, tá? Que aí vai dar uma disfarçada nessa linha que ficou pra cá. Pra eu não ter que desmanchar tudo de novo. Esse aqui ficou mais perfeitinho, ó. Talvez se eu tivesse alinhavado aqui mais umas 2 vezes, teria ficado melhor, tá? Mais 2 alinhavos. E é isso, tá? O olhinho bordado, você vai alinhavando, alinhavando, depois você vai contornando pra tirar as imperfeições, tá certo? Voltei aqui pra mostrar o que eu vou fazer com aquele defeitinho do meu olho, ó. Eu peguei aquela linha que eu já ia arrematar, voltei com ela aqui, ó, esse buraquinho. Escapou. Eu vou passar ela aqui mais uma vez. E aquela outra que tava sobrando também eu fiz isso, tá? Então, ó. Que aí, quanto mais vezes você passa, mais preenchido ele vai ficando. E aí, depois tira essas fibras siliconadas que vão ficando aqui de fazer o bordado. Ó, eu ainda podia ter feito mais 2 voltinhas pequenas aqui. Mas é um boneco artesanal, afinal de contas, né? E ele vai ter imperfeições. Às vezes é inevitável. Tô escondendo a minha linha preta, peguei a própria agulha de tapeceiro e tô escondendo aqui no meio da fibra siliconada, tá? Então, ó, ficou assim. A cabecinha, né? Com o focinho colado, bordado, olhinhos bordados, sobrancelha, certo? Ó, esse é o outro com os olhinhos de trava. E esse aqui também com os olhinhos bordados.